Desde o início da Bíblia, vemos que o substantivo Deus é usado no plural. Mas na língua portuguesa isso não existe. Em hebraico, a palavra Deus lê-se como Elohim. Elohim, com letras Yed e Mem. Este é um sinal plural. Por exemplo, se querem dizer miúdo em hebraico, no singular, vocês dizem Yelet, mas no plural dizem Yeledim, certo? Se vocês querem dizer Adon, que significa Senhor, como dizemos no plural? Exatamente, Adonim, que significa senhores. Ou, por exemplo, no singular, um filho dizemos Ben, mas no plural, como dizemos? Exatamente, Banin, e etc. Por isso, em hebraico, Deus sempre surge no plural, Elohim. Então, considera-se isto como a prova da Trindade de Deus? Claro que não. Isto não é o argumento da Trindade e não considera-se como a prova da Trindade. Mas há uma coisa muito interessante. Apesar do substantivo Deus surgir no plural, o verbo que vai sempre depois do substantivo plural vem no singular. Por exemplo, Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou céus e a terra. Então, aqui a palavra Deus vai no plural, mas a palavra bara, criar, vai no singular. Ou seja, temos aqui a mistura do plural e singular ao mesmo tempo. Então, Elohim vai no plural e o bara no singular. Os rabinos no Tratado Sanhedrin 38b observam e bem que em todos os casos, quando o substantivo Elohim que vai no plural, o verbo, ou seja, ações de Deus que vai depois do substantivo plural, sempre vai no singular. O uso do plural de um substantivo em hebraico não significa nada. Ou seja, os cristãos dizem, estão a ver aqui a prova da Trindade de Deus. Mas isso não é assim. Nós estamos a lidar com o Médio Oriente. Ou seja, quando honramos alguém, usamos uma forma plural. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no livro Gênesis, capítulo 24, o servo de Abraão dirige-se ao Abraão como nós dizemos em português, Senhor. Mas a Bíblia não foi escrita em português. Em original, o servo dirige-se ao Abraão não como Adon, ou seja, Senhor, mas como Adonim. Ele está a dizer senhores Abraãos. Obviamente, isto não significa que existem muitos Abraãos. Essa forma do plural é usada quando nós honramos alguém. Por exemplo, quando os reis falavam em seu nome ou sobre si, usavam o pronome nós. Além disso, no Gênesis, no capítulo 39, José dirige-se ao Potifar numa forma plural. Mas claro, obviamente era um Potifar e não muitos. Por que eu digo isso? Eu sei que os cristãos costumam a dizer que essa é prova da Trindade de Deus e que Deus foi dividido em três partes: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Meus queridos, isso não resiste a nenhuma crítica, nem filosófica, nem a bíblica. Até no terceiro livro Reis, o David é mencionado no plural. Ou seja, David e Potifar e Abraão são as pessoas que conquistaram respeito e honra. Por isso, eles são mencionados na Bíblia no plural.